Esta é a versão com acessibilidade da peça audiovisual Freud Einstein, maio de 1933, com libras e audiodescrição. Este texto faz parte da audiodescrição e o chamamos de audiointrodução. Ele serve para oferecermos detalhes visuais para que se possa imaginar enquanto se escuta o texto da peça. Nas palavras do diretor e ator Rodrigo Mateus e do diretor de arte Marco Lima, devido à pandemia, tanto a cenografia como os figurinos foram construídos a partir de materiais que já haviam sido utilizados em outros espetáculos. O espaço é circular e definido por grandes tecidos que dão a ideia de uma lona de circo feita de retalhos. Alguns estão rasgados, manchados ou amassados. Os tecidos são translúcidos nas cores cinza, preto, branco e azul claro. 2 cortinas de veludo vermelho carmim atravessam o espaço e são presas perto de sua base, fazendo um desenho drapeado, ou seja, com gomos. As cores estão gastas e envelhecidas pelo tempo. Cordões de lâmpadas coloridas estão penduradas nas laterais. Algumas estão queimadas e alguns bocais estão vazios. Cordas de sisal cruzam o espaço aéreo e 2 trapézios estão pendurados de maneira desregulada, como se não tivessem mais uso. No centro do picadeiro há uma velha corda indiana pendurada. Estão dispostos nesse ambiente circular 2 bancos de camarote de circo nas cores azul, com filetes em dourado e detalhes em vermelho, um sofá velho, rasgado e todo remendado na cor marrom escuro. No piso existe uma lona ocre em formato circular, com uma borda pintada de vermelho. Sobre os figurinos dos 4 personagens. Einstein está de terno preto com bordados e sobreposição de tecidos. As costas do casaco é de veludo marrom. Por baixo, uma camiseta branca envelhecida e uma gravata feita de retalhos e colagem de bordados. A calça estampada de motivo floral. Nos pés, ele usa sapato social de couro preto, também desgastado. Freud. Por cima da camiseta preta envelhecida, ele está com um blazer branco envelhecido, estampado com códigos de barra e adereçado com apliques de bordados e tecidos brilhantes. A calça é estampada com motivos florais e o sapato é preto e velho. Anna Freud está de vestido na altura dos joelhos. Na parte de cima, um corpete com tecido acetinado e estampado com mapas nas cores azul, verde, ocre, dourado. Uma passamanaria de veludo vermelho e fios dourados contornam o desenho do corpete. A saia é verde água com fios dourados e por baixo dela tem uma saia de tule azul royal para que a saia de cima fique armada. Nos pés, botinha de camurça preta e mais adiante na história, uma sapatilha de sarja vermelha. O músico usa uma casaca de veludo preta com detalhes nas laterais dos braços e nas costas, feitas com tecido acetinado estampado com mapas nas cores azul, verde, ocre e dourado, o mesmo tecido do corpete da artista. Por baixo da casaca, a camiseta e a calça são pretos, assim como o sapato. Na maquiagem, os 4 usam suave base branca. A sobrancelha e o olho são reforçados por lápis preto. E tem um suave pequeno círculo esfumaçado e vermelho nas bochechas. A artista usa também uma sombra com glitter nos olhos. A filmagem se inicia num cruzamento, numa cidade, e depois se desenvolve dentro de um circo decadente. Foi usada uma câmera na mão e uma outra câmera que entrava também de vez em quando para completar o quadro. No canto inferior direito tem uma janela de libras recortada com nossa intérprete, a Nayane Olá. Ela está de camiseta preta de manga curta, cabelos presos para trás e traduz para libras todo o texto da peça. Esperamos que aproveite. Este projeto foi contemplado pela 9ª edição do Prêmio Zé Renato de Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Projeto: Circo Mínimo 30 anos. A escrita narrativa e crítica no circo contemporâneo, a ética, a estética e a mitologia do circo. Alain Didier Veil. Realização: Circo Mínimo, Prêmio Zé Renato, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo. É dia, 4 artistas caminham pela cidade, 2 palhaços, um músico e uma artista nas pernas de pau segurando um bambolê. Eles se colocam em cima da faixa de pedestre. Todos abrem os braços. João Carlos Andreasa, Sigmund Freud. Karen Nashiro, Anna Freud. Rodrigo Mateus, Albert Einstein. Leonardo Padovani, músico. Um dos palhaços oferece um chapéu e contrai os ombros sorrindo. 2 carros aguardam. Um malabares cai. Os 4 artistas agradecem. Passam por lonas pretas penduradas, treliças metálicas, uma rede dourada, tudo meio jogado, como nas coxias de um circo. Ele ajuda a artista a encostar no degrau alto da escada de madeira. Eu tô exausto.
Nossa, hoje o dia foi puxado, hein? Eu não aguento mais fazer farol, viu? Quem que é essa merda aqui? Ó, ainda bem que acabou por hoje. Não acabou não. Temos que ensaiar hoje. O quê? Hoje? Sério? Ah, não pode ser amanhã? Galera, é hoje e agora. E tem mais, hein? Esse aqui é o nosso último ensaio. Esse circo aqui tá muito caído. Isso aqui tá caindo aos pedaços, olha só. Ela retira as pernas de pau. Mas a gente podia achar um circo novo, onde a gente pudesse trabalhar. Tal. Mas escuta só, trabalho pra nós agora vai demorar, hein? Você sabe. Ela se pendura É por isso que nós vamos gravar, vamos fazer um filme desse último ensaio que vamos fazer aqui, tá? Pra quem tenha pelo menos alguma chance de vender alguma e coisa. diz de ponta cabeça. Filme! Nossa, eu não acredito! A gente vai fazer uma filmagem! Bom, é um vídeo, né? Mas é um filme também. É um filme? Quer dizer que nós vamos ficar imortalizados, vamos ficar pra sempre nos cinemas. Mas peraí, nós vamos ensaiar esse texto aqui, aquele francês Psicanalista. Psicanalista, é isso? É, ele mesmo, Alain de Vaio. Vai pra onde? Bate com o texto na cabeça de Então, Einstein. para, eu tô só perguntando, por que tem que ser esse texto, pô? Esse texto nunca foi montado no Brasil. É algo novo. As pessoas vão ficar prestando muita atenção nisso. Ela sorri. E é um encontro fictício entre Freud e Einstein em 1933. Olha isso, tudo, hein? Siga o exemplo. Ano em que Hitler subiu ao poder na Alemanha. Eu acho esse texto tré difícil, tré cabeção. Eu não entendo metade desse texto. Você não entende porque você não estudou. Se você estudasse, Claro que eu estudei. todo Para, dia não fala assim comigo, eu estudei no circo picadeiro, tá legal? Vocês podem parar? Vai no meu pé. Escuta! Nós vamos fazer a gravação desse ensaio. E se você tiver dúvida, a gente interrompe. Freud para a câmera. E se vocês também tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão, a gente para e explica. Ô, gênio, isso aqui não é uma live. Não tem como os espectadores interromperem a gente. Não dá. É verdade. Peraí. Quer dizer que se eu tiver uma dúvida, eu posso interromper o ensaio? Pendurada perto do chão. Pode. Dúvida? Eu quero saber por que a gente tem que ensaiar esse texto. Freud olha para as mãos espalmadas e unidas, com os dedos esticados, como quem busca uma resposta. Se não tivermos um filme desse nosso espetáculo, nós vamos morrer de fome. E você sabe disso. Eu sei, mas eu quero saber por que tem que ser esse texto e não pode ser outro. Você tem outro? Eu... Einstein procura nos bolsos. Esse texto é muito bom. Ele fala de assuntos importantes, assuntos atuais, inclusive que dizem respeito aos dias de hoje. Nos dias atuais é importante falar de coisas importantes. Como o quê, por exemplo? Em dias frios é preciso fazer fogo. Freud distribui os textos. Tá bom. Então, vamos começar. Vamos começar logo, pra terminar logo, pra ir embora logo, porque eu tô com fome. Mas você tá sempre com fome. Todo ensaio é assim. Mas me larga, Você me vai- deixa. Eu não acredito que vocês vão começar. Chega! Vocês estão prontos? Então vamos. Eu tô pronto. Tô pronta. Merda! 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 Que merda. O violinista apoia o violino e o arco no colo. Fica escuro. Circo Mínimo 30 anos. Apresenta, escrito em letras cheias de curvas, Freud e Einstein, maio de 1933. A partir do texto original de Alain Didier Vail. Está escuro. Freud acende um charuto. Concepção e adaptação de texto, Rodrigo Mateus. Tínhamos combinado que você não fumaria mais de uma vez por dia. A artista que faz a Ana lê o texto. Ana, tínhamos combinado que eu não escutaria a voz desse sujeito. É a voz do doutor que obriga você a fumar. A voz do doutor que falara pelo rádio. Goebbels. Goebbels é doutor em quê? Ana, por favor, desligue esse rádio. Os dois estão sentados. Ela desliga o rádio. Deve ser ele. Freud levanta-se e caminha para o fundo. Caro professor. Caro doutor. Entre, por favor. Einstein entra com o texto na mão. Minha filha Ana. Ana, este é o sonhador mais obstinado de nossa época. Há 20 anos importuna os governantes, propondo nada mais, nada menos do que a extinção do serviço militar. Deixei isso pra lá há algum tempo, professor. Não acredito. Desde 12 de março. 12 de março?
a nomeação daquele moleque para o cargo de chanceler. Quer dizer que, desde que ele assumiu o poder, o senhor aceita como todo mundo o serviço militar e a guerra? Einstein olha para Freud em Eu dúvida. gostaria de algo para beber. Ah, não tem, né? Segue o Tá. texto. Acabo de responder de maneira surpreendente a um jovem belga que me escreveu uma carta pedindo que eu o ajudasse a defender 2 outros belgas que se recusaram a prestar o serviço militar e foram presos. O senhor não quer ajudá-los? Einstein olha para os lados e torce os lábios. Leio? Leia o que é surpreendente. Lê e caminha em Caro círculos. senhor Nahon, há não muito tempo acreditávamos que se podia combater de maneira eficaz o militarismo na Europa por meio de uma resistência individual. Hoje, no entanto, atravessamos uma situação muito diferente. A câmera acompanha o Faz deslocamento 2 de Ana. meses que a Alemanha, no centro da Europa, busca abertamente, por todos os meios imagináveis, a guerra. Depois dos demais atores. A Bélgica corre grande perigo e depende inteiramente de suas forças armadas. É por isso que, nas circunstâncias atuais, apoia de bom grado o serviço militar, esperando contribuir para a preservação da civilização europeia, etc, etc. Senta-se ao lado do músico que limpa o violino. Ah, eu sinto vergonha de dizer isso a esse jovem, O senhor tem razão de envergonhar-se. mas eu escrevi. Se o senhor não tivesse se envergonhado, isso não seria apenas surpreendente, seria pavoroso. O que você está dizendo, Que Ana? seria pavoroso? Se Albert Einstein, que é o nosso maior pacifista, aceita a guerra, é porque ela vai mesmo acontecer. Ela vai mesmo acontecer. E você acha normal encontrar Albert Einstein porque a Liga das Nações lhe pediu. E é claro, com seu charuto na boca. Arranca o charuto da mão de Freud e joga no chão. Músico levanta a mão. Esse negócio de Liga das Nações que você falou é tipo Liga da Justiça, assim? É claro que não é Liga da Justiça, nada a ver, está louco. Os 4 para a É mais câmera. ou menos assim como se fosse a ONU hoje, só que antes de fazerem a ONU. Isso, que é muito respeitada. Ei, tudo certo? Entendeu? Podemos andar com o texto? Tá. Ana olha muito séria para Freud. O que há com você, Ana? Acho a ideia desse encontro completamente insensata. Merda! Por que vocês estão convencidos de que a guerra vai mesmo estourar? Se encontram numa boa pra ficar de blá blá blá? Eu não quero saber o que vocês pensam de Hitler. Quero saber o que vocês pretendem fazer para assassiná-lo. Ana caminha. Ela se apoia num degrau alto da escada de madeira. Você não está enganada, Ana. Não estou enganada ou eu tenho razão? Antígona não precisa ter razão. Ela não está enganada. Ele mira fixamente o centro da lente da câmera. Desculpa ficar interrompendo, mas por que o Einstein fala da Antígona agora? Essa eu sei. Antígona é a filha de Édipo, da tragédia grega. Ela enfrenta o rei Creonte, seu sogro, por causa da lei que ele cria para a cidade contra as tradições que todos aceitam. Um empurra o outro para o lado antes de falar. Sei, mas era na Grécia Antiga. É claro que é na Grécia Antiga. E daí? Vamos continuar. Vai. Einstein vai para o fundo e senta-se. Albert, Freud faz o mesmo. falando francamente, você acha que a publicação de nossa pequena correspondência faz algum sentido hoje? Ah, alguma decência. Você quer que eu seja sincero? Sim. Aqui entre nós, Ana tem razão. Essa publicação não mudará uma vírgula do que está acontecendo. Os nazistas reagiram? A carta que o nosso editor acabou de mandar é divertida. Você quer que a leia? Por favor. Leia. Ele tira a carta do bolso. Meu caro Albert, parabéns. O destino da publicação de sua correspondência com Freud, porque a guerra, será único no mundo editorial. Sabem por que será único? Não. Jamais na Alemanha um livro teve vida tão curta. O seu Porquê a Guerra saiu no dia 22 de março. Sim, é a data em que aconteceu a nomeação de Hitler. E foi imediatamente proibido. Hoje, nós é que estamos proibidos de estar aqui. Fecha a carta. A psicanálise não foi proibida. Minha teoria da relatividade, sim. Vários alemães que ganharam o prêmio Nobel dizem que ela prova uma visão tipicamente judaica do universo.
essa é a razão de você fugir para os Estados Unidos? Você acha mesmo que a sua psicanálise poderia sobreviver se a Áustria se tornasse nazista? Albert, você talvez conheça o espaço, mas não a política. A Áustria não é a Alemanha. O Império Austro-Húngaro sempre protegeu as minorias. Até o Tratado de Versalhes faz isso. Ana fala para a câmera. O Tratado de Versalhes foi escrito pelo presidente americano Woodrow Wilson para pôr fim à Primeira Grande Guerra, que deixou os alemães sentindo-se humilhados. Isso teria contribuído fortemente para a ascensão dos nazistas em 1933. Ontem, papai me dizia que o Tratado de Versalhes tinha sido escrito por um louco, ao que parece responsável pela guerra que se anuncia. E hoje... Continue, Ana. Hoje, papai nos diz que, graças a esse tratado, os judeus são bem cuidados na Áustria. O que você está querendo dizer, Ana? Eu estou querendo dizer que papai obriga toda a família a permanecer em Viena por causa de um tratado que ele próprio ataca. Então nós, a família do grande homem, pensamos que ele, quando se trata da segurança de sua família, fica paralisado diante de suas próprias contradições. O que o senhor acha disso, Albert? Deve-se fugir? Porque o Tratado de Versalhes incita a violência dos nazistas? Ou deve-se permanecer? Porque o Tratado de Versalhes protege da violência dos nazistas? Ana joga o texto na câmera e sai. Sua filha, professor, não hesita em dizer o que pensa, hein? Como você mesmo disse, é minha Antígona. Ele volta a ler o texto da peça. Antígona disse a seu pai, Édipo, que era preciso deixar Tebas e ele obedeceu. Bom, há uma pequena diferença. Eu estudei Édipo, mas eu não sou o pai de Antígona. Mas então, por que você diz que ela é a sua Antígona? Porque, além de não estar enganada, ela tem razão. Freud levanta-se. Vão até o fundo, abrem a lona e olham para fora. Escute a lepra que se espalha pela cidade. Por isso você diz que ela tem razão e que vocês deveriam deixar a cidade. É claro que sim. Mas e aí? Close no Freud. Não posso? Close no Einstein. Por quê? Não posso porque não posso. Não posso porque não posso. Isso é um argumento psicanalítico? Nós não estamos na mesma situação, Albert. As suas equações se mantêm de pé sozinhas. Não preciso de você para defendê-las. Ao passo que a psicanálise Não é científica. não ponha palavras na minha boca. Então, por que você insiste em ficar? Porque sem mim... Sem você, a psicanálise não resistiria. Desculpe-me, mas não estaria sendo um pouco... Megalomaníaco. Eu estou dizendo apenas que acredito que ela sobreviveria sem você. Talvez. Mas então, por que você insiste em ficar? Porque eu não quero que eles saibam que... Que está com medo. Sim. Sim, eu tenho medo deles. Isso o surpreende? Um pouco. Senta-se. Não escrevi como... Em nossa correspondência, não há nada que evoque o que hoje aterroriza você. Mas eu repito, eu não escrevi como me pediu sobre a guerra. Sim, de maneira abstrata, atemporal, sem referências ao que está acontecendo. Não se percebe a minha inquietação? O que se percebe, professor, não é a sua inquietação, mas sim o seu pessimismo. Apenas o meu pessimismo? Quase nenhuma esperança. Levanta-se. Pelo que ouvi, isso lhe custará um Nobel. Senta-se. Ai, mamãe gostaria tanto disso. Então, o júri acha que eu não sou humanista o bastante? O júri acha, e eu também, que se as guerras estão determinadas, como você diz, por um instinto, por uma pulsão, pela sua pulsão de morte, não há nada a fazer, a não ser esperar, acatar a realidade. Mas se nada. Dúvida? Olha para frente e levanta o Eu não braço. entendo esse negócio de pulsão de morte. É o conceito de Freud que fala da destrutividade humana que coordena as rupturas. Então, volta o texto para a gente continuar sem interrupção?
O júri acha, e eu também, que se as guerras são determinadas por um instinto, por uma pulsão, pela sua pulsão de morte, então não há nada a fazer a não ser aceitar a realidade. Mas se pensamos que a guerra é causada por um acesso de loucura, Pois bem, é menos desesperador. por que seria? Porque isso introduz o fator liberdade. A loucura não é uma renúncia a todo qualquer tipo de liberdade? Imediatamente antes de enlouquecer, o sujeito não era louco, não é? Onde você quer chegar? Então ele pôde escolher enlouquecer, perder a liberdade, enquanto ainda era livre. Você de fato acredita que a pessoa é livre, Albert, a ponto de escolher ficar louca? Sim, Crê que ela não é determinada? seja como for, não por uma pulsão de morte. Alegra-me saber que você, que nos ensinou que o universo é determinado por uma equação de 3 letras, é contra o determinismo. Você não vai me dizer que, por causa das leis que você descobriu no inconsciente, a pessoa é determinada do mesmo modo que o universo é pelas leis da física. Vou. É por isso que você diz que a psicanálise é uma ciência. Bom, entre outras razões, é por isso sim. Você acha graça nisso? Mesmo um homem sábio como você não vai me fazer renunciar à ideia de que as pessoas são dotadas de liberdade. Não nego a existência da liberdade, Albert. Apenas falo, do meu modo, de uma liberdade inconsciente. De um tipo de escolha que pode ser feita sem que se dê conta disso. Podemos escolher sem saber que estamos escolhendo. Sim, um destino ao invés de outro. Você pode me dar um exemplo menos abstrato? Músico surge ao fundo e avança. Freud, ao fundo, gesticula. Um dia, um homem chamado Albert escolheu interessar-se para sempre pelo espaço e pelo tempo. Por que não escolheu interessar-se pelas cores como Leonardo, ou pela música como Mozart, ou pelas mulheres como Casanova? Sim, por quê? Não apenas porque jamais pôde esquecer a bússola que seu pai lhe deu aos 5 anos. Seria simples demais, né? Acho que você não se contentou, como todo mundo, em descobrir que o espaço era orientado. Se essa pequena bússola marcou você para sempre, foi porque você se tinha descoberto, porque você se tinha orientado. Você inconscientemente escolheu o seu caminho. Você chama isso de escolha. Sim. Você se contradiz. Em quê? Você disse que a guerra mostrava que o homem era totalmente determinado, que a sua assim chamada força pulsional de morte não lhe deixava nenhuma escolha. Por que você diz a sua assim chamada força? Posso citá-lo? Sim, claro. Porque eu penso exatamente a mesma coisa que você quando diz que a pulsão é um mito da psicanálise. Bem observado. Você toca num ponto muito sensível. É verdade, eu disse por honestidade que ela permaneceria um mito enquanto não pudesse cientificamente dizer qual era a sua fonte originária. A sua honestidade o leva a considerar uma força que só é mítica porque sua origem é indecifrável. Sim. Mas ela não leva você a considerar nenhuma outra hipótese. Qual? Você não aceitaria. Não. Diga assim mesmo. Eu quero ouvi-lo. Você escuta o mundo. Eu o vejo. Mas o que eu não seria capaz de aceitar? Que a sua força pulsional talvez não exista. Freud vira e vai para o fundo, segura nos pés da artista. Dizê-lo não é o bastante, meu caro. Ela está numa caixa com os pés para cima. Você conhece o que eu escrevi sobre a gravidade? Sentam-se. Espero que me desculpe, Albert, mas faço parte dessa multidão de ignorantes que acredita em você, mas não compreende nada de sua teoria. Parece que apenas 3 pessoas no mundo compreendem de fato isso. Isso, todavia, não impede que você seja o homem mais famoso do mundo e aclamado em todo lugar como um herói, menos na Alemanha e, claro, especialmente em Brasília. Isso não é nem de longe o meu caso. Eu sou lido por muitas pessoas, mas não tenho popularidade. Você sabe por que é tão popular, Albert? Eu não tenho a menor ideia de por que isso acontece.
E trata-se de algo que me angustia. Quando eu sou aplaudido pelos americanos, eu tenho a sensação de que tudo não passa de um grande mal-entendido, que eu sou um palhaço. O que eu represento para essas pessoas que me aplaudem sem entenderem coisa alguma do que eu digo? É isso que elas adoram. O quê? Que há um homem que se supõe saber o mistério dos mistérios. Isso as livra da preocupação de terem de saber por si mesmas. Isso também se passa entre nós, não acha? Como assim? Costumo ler os seus textos e eles me fazem admirá-lo. Ocorre o mesmo com você em relação a mim, caro professor? Devo admitir que não. Eu deveria me envergonhar por isso. Por isso lhe perguntei se conhecia minha teoria sobre a força da gravidade. Você não leu o que eu escrevi, mas deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Bom, pelo que consegui entender, você sugere que essa força não existe. Eu não sugiro. Ah, que bom que entendi errado. Eu não sugiro isso. Eu o demonstrei. A força da gravidade foi revogada e ninguém me avisou nada. Isso, professor. O Sol não obriga os planetas a girarem em torno dele. E isso o deixa contrariado? Vejo que isso o contraria. Sabe que isso não me surpreende? O que não surpreende? Que um homem como você, que faz tudo para girar em torno do Pai, tenha dificuldade em imaginar que o Sol não é o Rei Sol. Você rejeita a ideia de que uma força de atração faça os planetas se moverem? Sim. Eles se movimentam sem motivo? Eu não digo isso. O que você diz? Eu digo que eles se movimentam não por causa de uma hierarquia celeste, mas sim porque o espaço é curvo. Eles obedecem à lei do menor esforço. E não mais a lei de uma força? A ideia de força é cômoda para o pensamento humano, que necessita de causas simplificadas para pensar o movimento. Mesmo Newton cedeu a essa ilusão. Quando andando, Levanta-se, caminha eu e corre no lugar. começo a correr. É uma ilusão pensar que é a força muscular que me faz avançar? Talvez. Ele vai até o centro do pequeno picadeiro. Hey! A artista apoia-se numa estrutura metálica. Os acróbatas, Apoia-se nas mãos. que parecem levantar voo quando batem os pés no ar, eles não o fazem graças à força de seus músculos? Ela faz uma parada de mão e baixa as Você não se pernas. deu conta de que eles, quando se movimentam, estão orientados? Orientados? Sim. Não percebeu que um simples movimento de um dedo, do pescoço ou do olho indica uma direção? Aonde você está querendo chegar? Ela abre um espacate Eu e estou ergue os querendo braços. dizer que eles talvez tenham descoberto o segredo do movimento. Só falta dizer que eles se movimentam da mesma maneira que os planetas. Sim. Einstein dança. Seus paradoxos são absolutamente poéticos, meu caro. Sim. Ela dança no alto. Sim. Eles mostram poeticamente o que as minhas equações demonstram. Eles mostram o que você demonstra. Sim, que o espaço é orientado, curvo, e que se o corpo encontra o seu lugar dessa curva, ele se movimenta sem esforço. Não é ele que se move. Ele se move porque é movido de maneira invisível. Retiro o que lhe disse. Você não é um poeta, você é um místico, estou certo? O que você quer dizer com místico? Alguém que não se contenta em acreditar cientificamente que o mundo é inteligível e pensa que o mundo é inteligente. O músico entra em cena. Avança para a câmera e a tela fica escura. Sou um místico, então. Creio que o cara é sagradamente inteligente. Quando criou esse mundo, ele não fez por acaso. Está lhe atribuindo intenções. Sim e não. Esse é um argumento científico? Para mim, o mundo foi criado de forma bem intencionada. De maneira bem intencionada?
O mundo foi criado sem más intenções. Então, de maneira bem intencionada? Sem más intenções não quer dizer de maneira bem intencionada. Bom, se ele não criou o mal, a má intenção quer dizer que ele é bom, que cuidou para que o mundo fosse estável. Eu acredito num Deus de Spinoza. Para a câmera. Num mundo estável, num além do bem e do mal. Melhor para você. Ao fundo, Freud senta-se. Como assim? Melhor para mim. Olha para o fundo. Freud bate no assento de um sofá velho onde Einstein senta como se fosse um divã. É melhor mesmo que você consiga acreditar na estabilidade do mundo. Se você não acreditasse... Se eu não acreditasse... Meu caro Albert, você poderia se deparar com algo aterrorizante. Você gosta de falar de maneira enigmática. Quase sorri. Você não vê o enigma que o habita? Imagino que você o veja. Para mim, você é quem mais vê e ao mesmo tempo que menos enxerga. O problema é que quem menos enxerga protege aquele que mais vê. E que proteção é essa? Aquela que faz sustentar que o mundo é estável. Será que ele o é de fato ou apenas porque você quer que ele o seja? Você sabe muito bem que há alguns anos os laboratórios europeus estão muito interessados na sua equação E igual a m vezes c ao quadrado. Sim, eu sei. E que eles supõem que o átomo talvez não seja tão estável quanto você o diz que é. Einstein olha para cima. Sim, eu sei. E que ele, se puder ser quebrado, talvez libere uma energia colossal. Sim, eu sei. Você vê o que estou lhe dizendo? Sobre a minha cegueira. Exatamente. Sobre a sua vontade de não saber, de fechar os olhos para as consequências da clarividência, que levou você a escrever 3 cartas. A bomba atômica alemã. Seja franco, Albert. Você está mesmo seguro da estabilidade do átomo ou será... Uma maneira de fugir da minha responsabilidade. Sim. Eu não sei mais. Eu tenho crises de angústia quando penso que outro cientista pode estar trabalhando nesse projeto para os nazistas. O mal existe, Albert. Eu sei. Eu sei, essa droga da sua pulsão de morte. Você mesmo diz que ela é diabólica. Ele senta e encara Freud. Ela é simples demais para explicar a complexidade da guerra. Volta a ler. Você acha isso simples? Quase tranquilizante. Ela explica demais as coisas. Freud Você levanta. acha que é simples descobrir que os grandes ideais de amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, podem ser apenas anteparos, como na Inquisição, para o serviço da pulsão de morte? Einstein levanta e vai até Freud. O que me incomoda é a ideia de que a sua pulsão de morte teria uma ligação com o biológico. Para mim, nós nos tornamos humanos assim que perdemos qualquer ligação com o animal, com o biológico. Albert, você está negando Darwin? Negando a nossa filiação animal? Não estou. Porém, não há diferenças absolutas entre seres que pertencem à mesma linhagem? Não, absolutas não. Você mesmo não distinguiu o homem do animal ao dizer que um era movido por uma pulsão e o outro por um instinto? Disse que com a pulsão saía-se da oposição metafísica entre o corpo e o espírito, que ela introduzia a obscuridade do corpo na clareza do espírito, a selvageria do corpo na pureza da razão. A pulsão, então, não é apenas uma tendência biológica. Mas há outra coisa que me incomoda muito. Não esperava que o incomodasse tanto. O que você diz na sua carta sobre a origem do direito? Só há um caminho... Que levou à violência do direito. Ainda pensa isso? Sim. Você, de fato, ainda pensa assim. Por quê? Essa afirmação não combina com você. Como assim? Você nos habituou, meu caro amigo, a ver o real humano de maneira mais complexa. Você não diz que a união faz a força? Sim. Que a união dos mais fracos funda um direito que faz a força de uma comunidade? Sim. E que a força do direito suplanta a força do tirano? Você não concorda com isso? Caro professor, há muitas forças em questão. A força faz com que a explicação pareça fácil. Por que você diz é caro, professor? Digo o quê? Por que você me chama de caro professor a me atacar? Eu dizia que o modo com que você se vale da força... Era muito cômodo. Você consegue me explicar a origem do direito de outra maneira? Por que não? Vai em frente. Para você,
o direito decorreria de uma união interessada dos filhos dos oprimidos contra o tirano. Bom, por que você fala interesse, né? É claro que os fracos têm interesse em unir-se para tomar o poder em nome do direito, mas, professor, o interesse não existe apenas no sentido trivial. Pretendo que eu presinto que o meu amigo Albert, cujo idealismo todos nós amamos, me falará de uma utopia livre de interesses que estaria na base do direito. Não de uma utopia. Ah, do que então? Da ciência. Ah, isso me interessa. Você concorda comigo em dizer que uma equação ou figura geométrica é livre de interesses? Aonde você quer chegar com isso? Nisto, há um lugar onde a ideia de igualdade entre as pessoas não decorreu de uma revolta violenta dos fracos. Bom, eu gostaria de conhecê-lo. Eu falo do lugar onde os gregos inventaram a filosofia, a geometria e a propriedade do círculo de ter raios iguais mostram o conceito de igualdade. Freud olha para o papel. De igualdade democrática? Exato. A igualdade dos atenienses perante a lei decorreu do conceito de igualdade de uma lei geométrica. Bom, você quer negar a história, Albert? Negar que a invenção do direito democrático resultou de uma revolta popular? Eu não disse que não houve uma revolta. Digo que houve certa revolta, porém feita tanto contra a injustiça quanto para fazer valer o acerto do direito natural. Bom, para você, a revolta de Antígona não é uma expressão de uma força funcional contra o pai? Quanto a isso, estou mais próximo dos gregos que você. Para mim, Antígona agiu não apenas contra a lei escrita pelos homens, mas também para defender, como Aristóteles, um direito natural, universal, não escrito. Freud se ajeita no banco. Se eu entendo bem o que você diz, Antígona não foi impelida por uma força pulsional agressiva, e sim movida por uma lei impessoal universal? Isso seria anti-freudiano? Levanta, fica meio de costas e caminha na direção contrária de Freud. Talvez. Talvez não. Talvez não. Não sei. De pronto, se eu posso ser freudiano diante de uma novidade. Einstein afasta-se e Freud, sozinho no quadro, olha para frente. Há pouco, você não dizia que a pulsão introduz a obscuridade do A corpo câmera, na clareza do bem espírito? perto de seu rosto. Sim, a obscuridade na luz. Você diria, como Thomas Mann, que a pulsão representa a obscuridade que os românticos buscavam quando se opunham ao iluminismo do século XVIII? Sorrindo. Gosto muito disso. E também do que decorre disso? Do que ele disse para criticá-lo? O quê? Ele diz que você foi o homem que ultrapassou a oposição entre as luzes do século XVIII e o romantismo do século XIX, ao demonstrar a obscuridade no âmago da luz e a luz no âmago da obscuridade. Eu estou de acordo com isso que ele critica. Para ele, o nazismo é uma apologia das forças obscuras, uma forma de romantismo desencaminhada pelo ódio ao iluminismo. Einstein bem de perto. Eu continuo de acordo. Mas onde está a crítica à psicanálise? Thomas Mann disse que nenhum discurso foi capaz de resistir à propagação do discurso nazista. Apenas a psicanálise poderia ter se oposto a ele de maneira eficaz, dizendo para as pessoas em alto e bom som que se pode sim aceitar a ideia romântica, necessária para as mulheres e os homens contemporâneos sufocados por nossa civilização, sem que para isso tenham que odiar a razão. Mas você, professor, permaneceu calado, porque não disse nada. Você quer que eu me justifique? Você sabe muito bem que não é isso que lhe peço. A sua obra fala por você. Eu estou lhe pedindo que me ajude a compreender o sentido da sua... De minha? Não me ocorre a palavra, da sua reserva, do seu recato. Seja mais direto. Veja a nossa correspondência. Hoje, quando todos nós tememos uma nova guerra causada pelos fascistas, e a Liga das Nações lhe pede formalmente uma opinião sobre por que a guerra, não seria oportuno que um homem como você fizesse com que se escutassem algumas duras verdades? Closing Einstein. O que você escreveu sobre a natureza humana, governada por duas pulsões, sem dúvida é algo muito cativante. Mas isso diz respeito apenas ao que é eterno na humanidade. Você não emitiu uma única palavra do que se pensa sobre o que se passa
Hoje, aqui e agora, em maio de 1933, quando triunfam Hitler, o antissemitismo, as ideias sobre arte degenerada, sobre a grandeza dos arianos, eu tô começando a me irritar. É verdade, você está começando a perder a calma. Como é que você consegue manter a paciência e a calma nessa situação? Isso não é uma qualidade, Albert. É o meu maior defeito. Eu não me deixo levar pela emoção. Agora os dois no quadro. Porque não quer ou porque não pode? Freud levanta. Você seria um bom analista. Apesar de mim, só consigo sentir o que domino pelo pensamento. Não sou capaz, como você, de me deixar arrebatar pela emoção, nem mesmo pela emoção musical. Ele se levanta. A mesma emoção que nos é dada pelo amor? Certamente. Posso lhe perguntar uma coisa sobre isso? Bom, no ponto a que chegamos, sim, claro. O ódio também é, como o amor, uma emoção, certo? Sim. Se olham para os textos. Li o texto que você escreveu sobre o presidente Wilson. É um exagero dizer que nele se percebe o ódio que você sente pelo presidente? Não é um exagero. Eu detesto esse populista hipócrita que impôs um tratado de paz que vai nos custar uma nova guerra. Einstein para a câmera. Ocorre, então, que se deixe levar pelo ódio. Sim. Freud também para a câmera. Einstein volta a ler. Ajude-me a compreender a contradição que há em você. Oh, mais de uma, a qual que você se refere? Parece-lhe lógico ter escrito uma psicanálise de um devoto cretino, presidente dos Estados Unidos, que acredita ter sido incumbido por Deus de estabelecer a paz na Europa, ao invés de escrever uma psicanálise de um Hitler, que acredita ter sido incumbido pelo destino de destruir metade da humanidade. Você se dá conta de que sua psicanálise de Wilson não tem nenhum interesse, que ela não terá nenhum impacto sobre as pessoas e que se você tivesse escrito uma psicanálise de Hitler, do nazismo, todos a teriam lido, sem que pudéssemos nem mesmo imaginar as consequências disso? Thomas Mann acredita que isso poderia ter mudado o rumo das coisas. Você acha que ele é doido? E eu sou doido? Eu acho que você está completamente iludido. Você jamais se engana. Ao redor de Freud. Acredita mesmo que acertou ao ter perdido tempo escrevendo a psicanálise de Wilson ao invés de escrever sobre Hitler? Não, o livro sobre Wilson foi uma estupidez. Não se consegue fazer uma análise psicanalítica quando se está tomado pelo ódio. Essa é a desculpa que você dá para se calar sobre o nazismo? Continua a cercá-lo. Mas em 1915 não foi sobre a guerra que você escreveu? Talvez tivesse algo a dizer sobre a loucura nacionalista daquele momento. Freud ao fundo. Você está me dizendo que na loucura É nazista... algo diferente, algo... Algo que você não compreende. Talvez como na pulsão de morte, eu tenha apenas nomeado algo que não compreendo, algo que não tem Os nome. dois em um tabuleiro de Algo xadrez. inominado. Talvez inominável. O que é o inominável? O que se passa com o ser humano quando ele desiste de tornar-se humano? O que se passa com ele é a loucura. Não necessariamente se levarmos em consideração que na loucura já não há escolha. O ser humano pode escolher não mais tornar-se humano? Sim, O músico dedilha num violino. Escolheria outra coisa? sim. O quê? O ídolo? A loucura da Primeira Guerra Mundial adia também por um ídolo. Sim. Qual a diferença em relação ao que ocorre hoje? Bom, em 1914 o ídolo era a pátria. E hoje? Hoje se chama sangue ariano, a raça branca germânica. Ah, mas eu não compreendo. Há diferentes tipos de ídolo. Sim, diferentes maneiras de esquecer-se, de apagar-se, de negar-se. É isso que você aprende com os seus pacientes. Não Mas apenas... que é possível esquecer-se, negar-se Não apenas com os meus pacientes. com os seus compatriotas, Não apenas com eles. com algum de seus amigos. Ou com alguém que às vezes não é meu amigo. Quem? Eu. Você? Você é idólatra? Sim, eu já passei por isso. Difícil imaginá-lo. É difícil lembrar disso. Difícil? Me faz mal. Quando foi isso? Em 1914, quando a Primeira Grande Guerra estourou, deixei-me balançar pela paixão nacional germânica. Ah, mas isso foi porque os seus filhos tinham sido convocados. Não tente me eximir, Albert. Eu me deixei levar, eu que acreditava odiar o ídolo. Eu não sabia que ele podia ser mais forte do que eu, que ele podia me fazer renunciar. A quê?
ao que eu sou, ao que me faz falar em nome dessa verdade que existe em nós e que não tem nome. Esse inominado ao qual me referi agora há pouco, isso que eu chamei de inconsciente. Cavalo, rainha, Freud derruba o rei. Levantam e se encaram. O ídolo é a imagem que cala o inconsciente? Sim. E a proibição da idolatria é para que o inconsciente não se cale. Bom, para que ele possa se abrir, para que o ser humano possa acessá-lo. Caminham. Você não notou, Albert, que na Bíblia o judeu se define não pela sua crença em Deus, mas pela sua não crença em ídolos? O que você acaba de dizer é um problema terrível para os judeus. Ah, os judeus estão acostumados com problemas. Talvez, mas mesmo assim, se você, Freud, judeu, pôde um dia renunciar à proibição à idolatria, o que significa ser judeu? O ser judeu não existe, Albert. Só existe um ser humano que, a cada manhã, ao acordar, decide o seguinte: hoje me entregarei ou não ao ídolo? Basta decidir não se entregar. Ah, não. Não. Quando Abraão escolheu seguir a voz que lhe dizia, vá em direção a você, o que garante que esse você não é um ídolo? Nada. Nada? Nada. Só depois saberemos o que terá acontecido. Ele sorri. Hitler também diz que ele foi em direção ao seu destino. Não, só depois aprenderemos que Abraão foi em direção a um lugar que é um tornar-se. Estica o Lá onde braço à era, frente. Eu tenho de tornar-me, é isso que você diz? Sim, sim. Hitler não tornou-se. Não. Ele retornou ao que no ser humano é a fixidez absoluta, é o não tornar-se, o sangue ariano. E você não explica o sucesso de Hitler. Por que a fascinação de uma multidão por alguém que não tornou-se? Você usou a palavra fascinação. Né? Trata-se de uma palavra que evoca o olhar. Encara a câmera. O olhar que faz ver o sangue ariano permite uma resposta à angústia que todo homem conhece quando deve escolher. Você está falando grego, professor. Que angústia é essa? Bom, Kierkegaard estava certo quando falou do temor e do tremor de Abraão. Se sua única opção fosse obedecer à voz que lhe dizia vá em direção a você, ele não teria por que conhecer o temor. Eu não sei se a sua ideia de Abraão é muito kasher. Caro Albert, nossos sábios dizem, vá em direção a você. Isso não é somente uma injunção, mas também uma questão. Pois não é dito a Abraão como ele deve fazê-lo, para onde exatamente ele deve ir, como autorizar-se por si mesmo. É diante dessa liberdade que ele treme. Segundo o que você diz, os nazistas se tornaram pessoas que não conhecem mais o temor, pois não podem mais se autorizar por si mesmos. Eles não se autorizam mais por seu inconsciente, e sim por seu líder. O líder os deixa sem a responsabilidade da escolha? Sim, isso é um belo fecho. Isso fecha o quê? A parte inacessível do sonho. Exatamente. E fechar esse furo com um ídolo é prazeroso. Bom, chamo isso de princípio do prazer. Desculpe-me, mas se isso causa o prazer de que está me falando, por que esses caras, esses idólatras, têm tanta raiva, tanto ódio? Tira o chapéu de Einstein. Jack, não passa pela sua cabeça que renunciar a algo pode causar tanto prazer quanto raiva. Freud devolve o chapéu e Einstein o ajeita. Em 1915, eu vi essa renúncia em carne e osso. E isso foi o embate da minha vida. Os maiores cientistas alemães assinaram um apelo ao mundo civilizado para exaltar a guerra e a nação alemã ameaçada pelos estrangeiros e pelos asiáticos. De imediato, eu propus uma nota de repúdio contrária a esse apelo. E quantas assinaturas você conseguiu? 2. O músico toca ao Você fundo. acredita que a idolatria nacional é diferente da idolatria nazista? Bom, nem todos os ídolos têm o mesmo poder destrutivo. A renúncia do espírito em nome da nação não é a mesma coisa que a renúncia proposta pelo racismo. O ódio nacionalista é diferente do ódio nazista. O ódio dos nacionalistas é dirigido contra um inimigo externo.
O ódio racista é dirigido contra o inimigo íntimo. Quem é esse inimigo íntimo? O próprio ser. O sentimento diabólico gerado pelo prazer de desistir de tornar-se humano. Mas isso levanta um outro problema. Qual? Não se pode provar esse prazer sem se enraivecer. Joga o texto no chão. Eu estou entre aqueles que não acham racional que um prazer possa enraivecer. É muito caro abandonar-se ao gozo do líder. Custa muita carne. Como assim? Abandonar a própria carne ao reino do sangue ariano é inconscientemente insuportável. Repito, inconscientemente. Apesar do prazer. Você acredita, Albert, que um ser humano pode, em seu íntimo, aceitar sem horror que a sua carne seja algo inalterável, algo desprovido de tornar-se? Os dois de O costas. que ele pode fazer com esse horror dele mesmo? Transformá-lo Em quê? em ódio absoluto e irreversível. Ódio exatamente do quê? Do que ele, apesar de esforçar-se, não consegue esquecer. O que ele não consegue esquecer? Que é sua origem, a origem das origens, não é o sangue. Que, na verdade, ele não é filho de um antepassado ariano. Ele é filho de quê? Filho da linguagem. Quer dizer que eu não sou filho do meu pai? Você é filho de seu nome, de seu modo de nomear. Sentam-se. Ele nomeava, assim como minha mãe, em alemão, que é a sua língua materna. Você é filho não apenas da língua materna, como também do que há de universal na linguagem. Você quer dizer filho da ciência, que apenas os matemáticos são universais. Não, há outro universal. O quê? Eu não vejo. Quando o músico toca o violino, não tem a impressão de que tanto um inglês quanto um russo, um berbero, um chinês poderiam ouvi-lo? Os dois fazem sim com a cabeça. Você acha que antes da separação das línguas em Babel, havia uma língua universal, a música? A arte. Por que não? Há pessoas renomadas que acham que os humanos cantavam antes de falar. A câmera se afasta. Eu gostaria de voltar ao nosso tema. Você diria que o ódio dos nazistas estava ligado ao esquecimento de... Para mim, a impossibilidade de esquecer a verdadeira origem do ser humano. A linguagem. Sim, a linguagem como base do universal, a capacidade de simbolizar. Se a linguagem é mãe comum a todos, então somos todos irmãos e irmãs. Sim, de certo modo, sim. Filhos e filhas de uma mesma mãe ou de um mesmo pai. Por que não? Em suma, professor, você é um verdadeiro judeu, que acredita num pai universal. O problema não é aquilo em que acredito. O problema é que Hitler acredita que os cristãos, os católicos e os protestantes alemães creem na existência do Deus da Bíblia, criador, providente, que quis que os humanos vivessem sob o jugo da lei, da justiça e do amor. Lembre-se, professor, que não são os cristãos os perseguidos. Você não compreende o que está acontecendo? Acho que não. Hitler pensa, como eu, aliás, que os cristãos alemães foram indevidamente batizados, que eles foram convertidos contra a sua própria vontade pelos missionários cristãos e que bastaria muito, muito pouco para que retornassem à religiosidade ariana germânica. Muito pouco. Bastaria que eles não mais tivessem diante de seus olhos o testemunho daqueles que creem num Deus da justiça, os judeus, né? Para que voltassem a ser o que eram e pudessem se converter à religião nacional-socialista, à religião nazista. Pelo que você diz, é como se ele quisesse expulsar os judeus, não para lhes roubar o dinheiro, mas sim para que os cristãos esqueçam os testemunhos da lei. Para se favorecer, Hitler evidencia o dinheiro dos judeus. Não dirá em público, para não se indispor com a igreja, que o seu verdadeiro adversário é a ideia de um Deus transcendente, cuja lei põe termo a toda e qualquer possibilidade de um reino natural, de uma raça de senhores. Albert Einstein apoia o queixo no punho cerrado, sério. Que cara é essa, Albert? O que eu estou dizendo escandaliza você? Sim. Você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Você acha que os cristãos alemães poderiam converter-se ao nacionalsocialismo? Você verá o que vai acontecer.
O que acontecerá com quem? Com eles? Com os eles. judeus? Sim, com eles e com os judeus. Com lábios tensos. Mas por que você não se referiu a isso em nossa correspondência? Você quer saber mesmo? Quer saber a verdade? Ana entra. A verdade... Começou o quê? Começou Goebbels no rádio! Liga o rádio, Ana. Não, Ana. Sim! Hoje, 10 de maio de 1933, o povo alemão, mais uma vez, acordou e decidiu, espontaneamente, a fim de seguir em direção ao seu próprio futuro, romper para sempre com as ideias marxistas, judaicas, socialistas e comunistas que contaminam a alma alemã. Os 4 sentados. Mas essa alma é indestrutível. Ela arde em nossos corações num fogo vivo que se alimentou hoje de um magnífico alto de fé, em que se destruíram para sempre os livros dos senhores Marx, Freud, Einstein, Mann, Schoenberg, Schnitzler, Djamila Ribeiro, Grada Quilomba, Brecht, Chico Buarque, Milton Ratum. Freud desliga o rádio. Einstein olha para baixo. Por que essa cara? Não vê o progresso? Progresso? Sim. Se estivéssemos na Idade Média, nós é que seríamos queimados. Hoje, queimam apenas os nossos livros. O músico se aproxima dos 3. Ana olha para baixo. Freud deixa cair a última folha do texto. Todos olham para baixo. A tela fica escura. No centro da tela aparece: direção, Lígia Barbosa. Direção de fotografia, Paulo Gambale, Macá. A tela se ilumina de novo. Já era hora. Já, vamos. Direção de arte. Cenografia e figurino, Marco Lima. Adorei a Não, energia de foi bom, vocês. foi bom, gente. Os 3 saem. O músico pula o banco e, sem querer, chuta os malabares. De quem é essa merda aqui? Ai, gente, eu só acho que a gente devia ter feito um pouquinho mais de parada de mão. O quê? Bom, É verdade, Vocês né? têm... É verdade. Os créditos que leremos no final seguem aparecendo na tela sobre a imagem do cenário vazio, que aos poucos vai escurecendo. Acabado ainda, porque precisa editar, colocar tem que fazer tudo créditos, isso ainda. finalizar, tem uma série de coisas. Mas eu tava bem de Einstein. Não? Continuo sem entender muita coisa. Não acostuma na fantasia, não. Você tá... Mas tudo que... E você que errou aquela hora? Só aquela hora, eu errei muitas vezes. Não, mas não deu pra perceber tanto. Mas- Não deu pra perceber. Mas era só Ensaio ensaio. ainda, né? Tá tudo bem. Ainda mais conta que é isso. Estávamos ensaiando. Não é uma obra acabada. A edição gente vai- salva, né? Depois, o filme. A gente vai fazer um produto. E na próxima vez você coloca um pouquinho mais de parada de mão. Mas para que serve esse produto, tá ótimo. Tá ótimo. É bom. Para venda. Claro, né? A gente tem que vender. Vai vender É bastante. incrível. Nós vamos ficar ricos, vamos ficar imortais. Vai ser demais. Registrado, né? Se conseguir comer todo dia, vai ser ótimo. E vocês acham que eu fui bem? Né? Eu não sei, a diretora não falou nada o tempo inteiro. Eu não sei se fui bem. Ixi, quando ela não fala nada, Né? O que quer dizer Sei isso? lá, né? ela olhou pelo menos Povo pra de você. cinema. Ela olhou Na com tua umas- direção, assim. Com umas caras meio estranhas, assim. Não sei. Você conhece outro violinista? Outro Júlio. Sempre acha. A música tá cheia, né? Não é problema. Tava bom. Mas eu carrego esses pinos de merda também. Fazer menos farol, mas Mais filme, cinema, né? Mais Eu também cinema. acho, Acho que a acho onda legal. vai ser. Acho que agora vai ser isso. O legal do farol é que o dinheiro entra direto, entendeu? Escrito em letras cheias de curvas, Freud e Einstein, maio de 1933. A partir do texto original de Alain Didier Weil. A tela fica escura e seguem os créditos. Continuação dos créditos finais. Operador de gimbal, Júlio Brunet. Primeiro assistente de câmera, Gabriel Boécio. Iluminação, Gabriel Greg. Som direto, Sérgio Sclier. Trilha sonora, Leonardo Padovani. Montagem, Felipe Pontes e Paulo Gambale, Macá. Edição de som e mixagem, Sérgio Sclier. Finalização, Felipe Pontes. Consultoria dramatúrgica, Alexandre Reut. Direção de atriz e atores, Carla Candiotto. Coordenação geral, Rodrigo Mateus.
Mateus. Produção, Marcela Mercucci. Assistência de produção, Priscila Guedes e Ulisses Dias, Bará Produções. Programação visual, Sato do Brasil. Casa da Lapa. Assessoria de imprensa, Canal Aberto, Márcia Marques. Local das gravações, Armazém da Luz. Montagem em altura, cenografia, Anderson Esteves e Anderson de Jesus. Eletricista, Rodrigo Pereira Barbosa, Rato. Montagem de luz, Cristiano Donizete Paz, Cris. Rodrigo Pereira Barbosa, Rato. E Wilson Santos Filho, Lobão. Equipamento de iluminação, Armazém da Luz. Elenco, Joca Andreasa, Sigmund Freud, Karen Nashiro, Ana Freud, Rodrigo Mateus, Albert Einstein, Leonardo Padovani, músico, Alexandre Reut, voz em off, rádio. Participantes do processo de pesquisa e investigação no ciclo de oficinas e ensaios abertos realizados no Sesc Paulista em 2019. Professores: Alexandre Reut, dramaturgia circense. Beth Nespoli, crítica. Maria Carolina de Oliveira, crítica circense. Rodrigo Mateus, direção circense, crítica circense. Palestrantes: Hermina Silva, Luiz Galeão, Mauro Mendes Dias, Tiago Corbizier Mateus. Artistas participantes do processo criativo no Sesc Paulista: Fábio Ferracini, Gabriel Madrigrano, Geisel Bonfim, João Osmar, Karen Nashiro, Kelly Queretti, Mariana Duarte, Matheus Mendonça, Miguel Magalhães, Pedro Levi, Rafael Ravi, Renato Mescoque Sarti, Tatilene dos Santos. Produção de acessibilidade, roteiro e narração de audiodescrição, Paula Souza Lopes. Consultoria de audiodescrição, Felipe Mianes. Captação de voz, Estúdio Beside. Tradução e interpretação em Libras, Nayane Olá, Cláudia Hayakawa. Captação de imagens, Lidiane Olá. Agradecimentos: Camila Escatena, César Guimarães, Inácio Candioto, Suene Sotero e Wilson Vasconcelos, Gelatina. Agradecimento especial, Mauro Mendes Dias.